Olá, bem-vindo à nossa aula de finanças, ao nosso curso de finanças. Essa é a primeira aula desse curso, a primeira de 5 aulas. Então, seja muito bem-vindo. Eu acho que esse tema é um tema que há muito tempo eu queria compartilhar sobre ele, mas principalmente esse ano eu acho que nós passamos por um ano tão desafiador na questão financeira, não é? Muitas pessoas com dificuldades financeiras, com problemas que tiveram que enfrentar durante o ano, e esse tema ele se faz mais importante ainda agora que a gente chega no próximo ao final do ano e a importância da gente se planejar bem para entrar no próximo ano, 2021, com a vida financeira equilibrada, planejada, pelo menos sabendo aonde a gente está e para onde a gente vai financeiramente. Então, seja muito bem-vindo a esse curso. Esse curso vai ser um curso especial, um curso diferente de tantos cursos de finanças que você pode encontrar na internet. Principalmente porque a gente vai fazer ele de uma forma diferente, com um material diferente, porque numa mão a gente vai ter, você vai ter a sua calculadora, o seu bloco de notas, o Excel, o celular, como eu estou aqui, ou o que você quiser usar como ferramenta, e na outra mão a gente vai ter a Bíblia. A ideia é que a gente consiga unir o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus fala sobre finanças e quais os princípios que devem nortear nossa vida financeira e a prática de como a gente pode tratar a nossa vida financeira com ferramentas, com técnicas, com dicas, para que a gente possa se organizar financeiramente. A ideia é juntar esses dois mundos que são os dois mundos onde as duas áreas de conhecimento onde eu tenho mais me dedicado nos últimos anos. Então, talvez você me conheça como o pastor, pregador, professor aqui na igreja, mas o que talvez você não saiba é que já há mais de 14 anos eu me dedico a essa área financeira, trabalho na área financeira de empresas multinacionais, grandes empresas. E, bom, isso também não quer dizer muita coisa, porque tem muita gente que trabalha na área financeira, mas não consegue controlar as próprias finanças pessoais, não é? Mas durante esse tempo eu tenho me dedicado a estudar, me aprofundar para poder ajudar pessoas também, orientando e aconselhando nessa área financeira, nessa área de finanças pessoais. E, particularmente, eu me sinto desafiado por Deus para poder unir essas duas grandes áreas de conhecimento, o que a palavra de Deus, uma boa interpretação do texto bíblico, o que ela quer dizer para a gente sobre a vida financeira, e não só isso, mas como que a gente pode fazer isso na prática, de uma forma objetiva, prática, e uma forma bem produtiva, do ponto de vista técnico até, não é? De planejar as nossas finanças pessoais. Então, o meu desafio para você é que você participe desse curso até o final, são 5 aulas só, vai ser um curso básico, um curso bem resumido, a gente vai tratar de temas bem básicos aqui sobre a vida financeira. Talvez você já tenha algum conhecimento, talvez você já seja bem avançado no controle das suas finanças, mas eu te desafio a continuar com a gente as 5 aulas, porque eu tenho certeza que você nunca ouviu falar de finanças como a gente vai tratar aqui, que o que a gente vai falar aqui vai mudar a sua perspectiva sobre como lidar com o seu dinheiro e a sua vida financeira. Talvez a parte técnica não seja tão profunda quanto o que você já conhece, mas eu tenho certeza que aqui você vai encontrar uma perspectiva totalmente nova para você lidar com o seu dinheiro. Talvez você não saiba nada sobre finanças, então esse também é o seu lugar, porque aqui a gente vai começar do mais básico para que você possa caminhar na sua vida financeira e organizar minimamente as suas finanças para você poder ter um próximo ano muito mais organizado e muito mais seguro, e próximos anos, não é? Muito mais seguros do ponto de vista financeiro. Então, continue com a gente as 5 aulas nesse desafio de unir o mundo
espiritual e a vida financeira, não é? Aliás, essa já é uma grande falácia que eu queria tratar aqui. Essa ideia de que existe uma vida espiritual e uma vida financeira. Na verdade, não existem diferentes áreas na nossa vida, essa ideia de vida espiritual, vida pessoal, vida profissional, vida financeira. O que a gente precisa ter em mente é que, na verdade, tudo é espiritual. Tudo é espiritual e tudo deve ser tratado de forma espiritual. Para o cristão, todas as áreas da nossa vida têm que ser tratadas sobre a perspectiva de o que Deus espera de mim nessa área. E o que a presença do Espírito Santo na minha vida me transforma a agir diferente nessa determinada área da minha vida. E é assim com a área financeira, é assim com a vida financeira. E essa minha ideia de tratar a vida financeira de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva do que Deus espera de mim nessa vida financeira, não é uma novidade. Você sabe que, por exemplo, Jesus, o maior mestre que já existiu, o maior professor que já existiu, Jesus tratou de forma exaustiva a vida financeira, a nossa vida financeira. Você sabia que o assunto dinheiro foi o assunto mais tratado por Jesus na Bíblia? Jesus falou mais sobre dinheiro do que ele falou, por exemplo, sobre céu e inferno, ou do que ele falou sobre amar o próximo. E isso tem um motivo, isso deve chamar a nossa atenção. Por que Jesus falou tanto assim sobre dinheiro? E existem vários motivos e vou guardar a resposta para essa pergunta durante o curso, porque a gente vai ver vários motivos, mas definitivamente o assunto dinheiro é um assunto muito importante na nossa vida. E a gente não pode deixar ele de lado ou achar que a vida financeira é uma parte técnica que eu tenho que conversar com o meu gerente de banco, com o meu consultor financeiro, mas eu não tenho que olhar para esse livro antes de tomar qualquer decisão. Sim, aqui a gente encontra as principais respostas para a nossa vida financeira. E é aqui que a gente vai procurar a base de tudo o que a gente vai fazer na prática na nossa vida financeira. Então, essa é a ideia aqui da gente unir e da gente olhar biblicamente para as nossas finanças e tecnicamente para aqueles princípios que a gente aprende na Bíblia e como colocar isso em prática, tá bom? Eu quero começar lembrando de essas semanas, eu não lembro exatamente há quanto tempo, mas há mais ou menos um mês atrás, eu recebi uma mensagem, uma imagem, assim, com aqueles textos, né, de frases, de memes que a gente recebe na internet, que eu achei interessante. Era uma piada, era uma brincadeira, mas dizia assim: você já parou para pensar que o dinheiro não é seu, é só a sua vez de gastar ele? E eu achei interessante isso, apesar da intenção ali ser um pouco consumista, eu gostei dessa frase e ela tem muito de verdade aí. É lógico que eu vou mudar a frase, tá? E eu queria pensar assim com você: você já parou para pensar que o dinheiro não é seu, é só a sua vez de administrar ele? O dinheiro que você tem na mão ou que você tem na conta bancária, ele não é seu. Mas você agora é o responsável por administrar esse dinheiro. E isso entra num princípio bíblico muito importante, que a gente não pode começar a falar de dinheiro sem a gente falar e entender esse princípio, que é o princípio da mordomia cristã. Mordomia cristã. A ideia de que nós somos mordomos de tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Deixa eu ler um texto para você que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo fala assim, 1 Coríntios 4, 7, Paulo diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não fosse assim? O que Paulo está querendo dizer é assim: não existe nada que seja verdadeiramente seu. Tudo que você tem, você recebeu. Tudo que você tem, você ganhou. Então, por que você age como que o que você tem fosse seu? Como se você não tivesse ganhado isso
de Deus. Um pouco mais para trás nesse texto a gente entende do que Paulo está falando, porque no versículo 1 e versículo 2, Paulo fala assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Note essa palavra aqui, encarregados. É a ideia que eu falei de mordomo. A palavra mordomia vem daquela figura do mordomo que mora na casa, usufrui até de uma certa forma da casa, mas ele é responsável por administrar toda a casa. Tudo bem, mordomo é um conceito ainda que não é tão cotidiano para a gente. Então deixa eu trocar essa palavra mordomo, porque mordomo, o máximo que eu penso em mordomo é o Alfred, não é? Do Batman, não é? É o máximo que eu conheço de mordomo aqui. Mas vamos pensar em outra coisa, um pouco mais familiar para a gente. Vamos pensar em administradores. Nós somos administradores de recursos que não são nossos. Sabe, eu sou um administrador. Eu sou administrador por formação. Eu sou formado em administração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter se formado em medicina, arquitetura, engenharia, você pode ter feito pedagogia, pode ter feito diversas formações diferentes. Você pode nem ter feito nenhum curso, ter feito só o ensino médio, mas eu vou te dizer uma coisa, você é um administrador também. Você é um administrador também por vocação. Talvez não por formação como eu, mas por vocação, porque você foi convocado por Deus para administrar as coisas que Ele te deu. Ele te deu recursos, mas não só isso, Ele te deu tempo, Ele te deu talentos, Ele te deu uma família, e tudo o que você deu, o que Ele te deu, assim como Paulo fala, nada é verdadeiramente seu. Tudo foi Ele quem te deu para que você administre bem. Então você é um administrador, todos nós somos administradores, todos nós somos mordomos daquilo que não é nosso. E administrar alguma coisa significa você cuidar de recursos para poder gerar neles ou maximizar neles benefícios para um propósito que foi determinado. Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele espera que os recursos que Ele deu para você, o tempo que Ele deu, o talento que Ele deu, o dinheiro que Ele te deu, você use para o propósito dEle. Então, pensar em administração, em finanças pessoais para o cristão é muito mais do que pensar em uma matéria nova que você vai agregar na sua vida, ou uma dica de como ter sucesso financeiro, ou como prosperar, ou alguma coisa que você vai agregar no seu currículo, como um curso de inglês, ou um curso profissionalizante, uma especialização, uma pós-graduação. É muito mais do que isso. É você se capacitar para administrar aquilo que Deus ordenou que você administre. Entende? Não é uma opção, eu cuido das minhas finanças ou não. É um dever do cristão cuidar bem dos recursos, porque os recursos não são dele, os recursos não são meus, o dinheiro não é meu, porque o salmista fala que de Deus são a terra e tudo o que existe nela. Todo o dinheiro é de Deus, o dinheiro não é meu, é só a minha vez de administrar ele. E eu tenho que administrar ele com diligência, com sabedoria, com reverência ao Deus que me deu esse dinheiro. Então, finanças pessoais não é uma opção, é um dever, ou melhor, cuidar bem das suas finanças é um dever do cristão. É cuidar bem dos recursos que pertencem a Deus, mas Deus colocou na sua mão para que você administre. Esse é o primeiro ponto do que Jesus... Lembra que eu falei que eu ia responder a pergunta do porquê que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Mas pense nisso. A gente vai falar sobre outras coisas nas próximas aulas, mas pense nisso. Você tem o dever de administrar bem o que Deus te deu.
Você não pode cuidar de qualquer jeito, gastar de qualquer jeito ou ser relaxado com aquilo que Deus te deu. Assim como em todas as outras áreas da sua vida, tudo que Deus te deu, você tem que cuidar com muito cuidado, com muito carinho, com muita diligência, aquilo que não pertence a você, pertence a Deus. E como que a gente faz isso? Então, esse curso a gente vai separar em 4 partes, apesar de serem 5 aulas, mas eu vou separar em 4 partes, 4 temas, que é como eu entendo que deva ser tratado a parte de finanças pessoais, os 4 passos mais básicos de finanças pessoais. Quais são eles? O primeiro é conhecimento, o segundo é controle, o terceiro é planejamento e o quarto, investimento. Vão ser 5 aulas, porque investimento a gente vai tratar em 2 aulas, porque eu quero falar sobre 2 tipos de investimentos que você pode fazer, tá bom? Mas a primeira aula é sobre conhecimento, e é isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre conhecimento. Conhecimento é uma coisa fundamental quando a gente fala de finanças. Lá em controladoria, que é a área onde eu trabalho, a gente tem uma máxima, uma frase que muitas vezes a gente acaba falando, que é a seguinte, eu não sei se você já ouviu em outras áreas de atuação, mas você não controla aquilo que você não conhece. Se você quer ter controle sobre uma coisa, se você quer fazer gestão de uma coisa, a primeira coisa é você conhecer aquilo que você está controlando, é você ter informações. É por isso que a contabilidade de uma empresa é tão importante, é por isso que a área financeira de uma empresa é tão importante, porque ela traz informações para que o gestor possa tomar as melhores decisões. Você já imaginou uma empresa que não saiba o quanto ela ganha, o quanto ela fatura, o quanto ela gasta? Ela pode até ir bem por um tempo, por sorte, porque o negócio é muito bom, porque o mercado está muito bem, mas no longo prazo, com certeza, ela vai ter problemas se ela não tiver boas informações para a tomada de decisão. Então, antes da gente planejar, antes da gente controlar qualquer coisa, a gente precisa conhecer como estão as nossas finanças. A gente precisa tomar conhecimento disso. E eu quero dar, então, algumas dicas de como que a gente faz isso, como que a gente toma conhecimento da nossa saúde financeira. E acredite, isso pode até parecer óbvio, mas a maioria das pessoas, e provavelmente você, não tem o total conhecimento de como anda a sua vida financeira. Então a gente vai começar por aqui, tá bom? A gente vai começar com um exercício de mapear as nossas finanças, mapear a nossa vida financeira, conhecer da onde vem o nosso dinheiro e para onde vai o nosso dinheiro, e a partir desse mapeamento a gente vai então nas próximas aulas começar a trabalhar essas informações que a gente vai juntar aqui, tá bom? Então eu quero te desafiar a ter um hábito que eu tenho já há muitos anos, que é o hábito de fazer uma espécie de fechamento financeiro. É lógico, eu sou da área financeira e eu não quero que você faça igual eu faço. Você não precisa, aliás, tudo que eu falo aqui, você não precisa fazer igual eu faço. Você pode usar as suas estratégias, você não precisa, eu gosto muito do Excel, por exemplo. Você pode fazer num app, você pode fazer num papel, você pode fazer no que você achar melhor. O importante é você encontrar a sua forma de controlar. Mas você ter o hábito de, todo mês, parar um tempinho do seu dia e colocar, organizar aquilo que você gastou, organizar as informações para você manter esse controle, tá bom? E outra coisa importante, faça esse controle em família. Envolva a família e considere os gastos e os ganhos em família, tá? Um grande erro é a gente tentar fatiar, não é, os gastos e os ganhos, principalmente entre o casal, não é, e separar. Eu vejo muitos casais fazendo isso hoje em dia, mas é muito importante que as finanças sejam controladas em conjunto. O que o casal ganha é do casal, não é do marido ou da esposa, não é uma parte para cada um, é do casal.
as despesas são despesas do casal, porque os sonhos, os planos e os objetivos têm que ser do casal. Então faça isso em casal. A próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas só fica então já essa recomendação logo de início quando você for juntar e fazer esse levantamento dos dados. Mas, e outra coisa importante, tudo que eu vou falar aqui, a gente vai disponibilizar também uma planilha para que você possa usar. Essa planilha é uma sugestão, tá? É uma sugestão minha. Não é a minha planilha, porque se você fosse usar a minha planilha, eu já tentei compartilhar minha planilha com alguém, e daí eu cheguei à conclusão que a pessoa precisaria fazer um curso de contabilidade antes de usar a minha planilha, porque eu criei um monstro ali que só eu entendo. Mas é uma planilha muito simples para você usar como sugestão. Se você não quiser usar um aplicativo, uma outra planilha que você encontrou em outro site, em outro lugar, fica à vontade. O importante é que você tenha um controle, tá bom? Mas se você precisar de uma referência, a nossa planilha vai estar disponível, vai ter um link aqui nesse vídeo, onde você pode baixar a planilha, mas se você tiver qualquer dificuldade também, você pode procurar a gente por todos os canais da igreja e alguém vai te indicar o caminho para você poder ter essa planilha e poder usar, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do que a gente precisa levantar para a gente ter conhecimento das nossas finanças, tá? Vamos separar em 3 partes que a gente precisa conhecer. A primeira delas, a gente precisa conhecer e ter muito claro para a gente qual é a nossa renda. Quais são os nossos ganhos? Qual é a entrada de dinheiro? Quanto de dinheiro a gente tem disponível por mês? Não é? Mas isso parece ser um pouco óbvio, mas não é tão simples assim, porque muitas pessoas se confundem sobre renda. Por exemplo, você acha que o seu salário é X, mas não é esse X que você recebe. Vamos supor que o seu salário seja R$3.000, mas você sabe que o salário base é R$3.000, mas o que cai na sua conta não é R$3.000. Tem desconto de imposto de renda, INSS, tem outros benefícios que a empresa pode descontar de você. Então é importante você saber exatamente o quanto que você ganha líquido, o quanto cai na sua conta no final do mês ou no dia 15, com adiantamento, enfim, o quanto que você recebe por mês e, se possível, até o quanto você recebe por ano. O americano ele tem muito esse hábito de olhar para o salário como salário anual. A gente aqui no Brasil, a gente ainda pensa muito sobre o salário mensal, mas você tem que pensar que ao longo do ano você tem algumas receitas que são pontuais. Você tem bônus, que muitas empresas pagam, você tem 13º, você tem férias, que isso vai oscilando, não é regular todo mês, isso vai cair um mês, no outro mês vai cair outra coisa, tal. Então é importante você saber o total do ano. Mas para esse exercício, eu vou falar mais para frente que a gente vai pensar em 2, 3 meses, tá bom? Então, coloca ali o seu salário, coloca todos os outros ganhos, as outras receitas adicionais que você pode ter. Então, o que pode ser uma receita adicional? Bônus, como eu falei, 13º, férias, investimentos, não é? Que podem ser fixos, que tem uma receita fixa, ou pode ser variável, mas coloca olhando para trás o quanto que você recebeu nos últimos meses referente a essas coisas. E é lógico, existem ganhos variáveis. Eu estou falando essas coisas aqui pensando num assalariado, não é? Num CLT, em alguém que tem carteira registrada e ganha o salário bonitinho lá todo mês, o mesmo salário. Mas eu sei que tem muitos, e provavelmente você seja também uma dessas pessoas que são profissionais liberais, que ganham por comissão, ou que são empreendedores, empresários que um mês pode ter um ganho maior, mas no outro mês pode ter um ganho bem menor, e a gente viu esse ano uma grande oscilação, principalmente para essas pessoas que ganham renda variável. A minha dica é, tente estimar, ou nesse primeiro momento a gente vai olhar para trás, então você não vai ter muito problema com isso. Olha para os últimos meses e vê o quanto você ganhou de fato nos últimos meses. Quando a gente fizer a projeção para frente, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas para você que tem renda variável, pode parecer um pouco mais difícil medir o quanto você ganha, mas acredite, é muito mais importante para você que tem renda variável do que para qualquer outra pessoa ter um bom planejamento financeiro. Provavelmente, se você tem uma renda variável, você passou por momentos mais difíceis do que
Eu, por exemplo, que tenho meu salário fixo todo mês, esse ano foi talvez um ano muito mais difícil para você. E você tem aprendido o quanto é importante ter muito bem controlado os seus ganhos e os seus gastos. Então, valorize muito esse controle se você tem essa renda variável, especialmente para você, esse curso vai ser muito importante, tá bom? Vamos para a segunda coisa que a gente precisa ter muito bem mapeado, que são as despesas. Aqui é o grande, né, o grande centro das nossas atenções, porque pensando nas rendas, a gente não tem tanta capacidade de administrar as rendas. A gente pode trabalhar mais, a gente pode, né, ter algumas estratégias, mas a gente é um pouco mais limitado na questão da renda. Agora, nas despesas, a gente consegue controlar de uma forma bem mais rápida, mais ágil, não é? O que a gente gasta e fazer alguns cortes pontuais dependendo da necessidade. Mas por enquanto a gente não vai ainda tratar, né, de como administrar as despesas, mas a gente vai tratar muito mais de como identificar as despesas. Olhando para trás, sempre olhando para trás é o objetivo dessa aula. Tá bom? Então a gente precisa identificar as despesas e como a gente gasta o nosso dinheiro. Vamos separar as despesas em duas partes. A primeira parte são as despesas fixas, aquelas despesas que caem todo mês e são conhecidas. São as prestações que você tem para pagar, né? Os financiamentos, dívidas que você tem, que você já sabe, você paga todo mês, ela cai lá fixa. Aluguel, condomínio, seguro, deixa eu pensar o que mais pode ser fixo, escola, as contas de casa que podem variar um pouquinho, mas elas são quase que fixas ali todo mês, conta de luz, água, tem uma variaçãozinha, mas você sabe que você vai ter que gastar aquilo, TV a cabo, internet, celular, por aí vai. Essa é a parte mais fácil. Mas tem as despesas variáveis. Essa você vai ter que ter um pouco mais de atenção. Você vai ter que ir lá, pegar o seu extrato bancário e começar a identificar cada um dos gastos, qual foi a natureza desse gasto. Então você vai abrir o seu extrato e começar a ver lá o que é despesa de alimentação, restaurante, não é? Despesa de supermercado, despesa de lazer, despesa de despesas médicas e tentar ir identificando tudo por categoria essas despesas variáveis. Lembrando, a gente está olhando para trás. Então, por isso que eu estou falando, abre o seu extrato bancário e começa a identificar essas despesas no seu extrato bancário. E começa a colocar isso na planilha. Então, a gente está agora em novembro. Pega o mês de outubro e vê o que entrou na sua conta e o que saiu da sua conta. Pega o extrato bancário ali e começa a identificar cada uma das despesas, cada um dos gastos. Como que você gastou? Começa a classificar isso por categoria e vai colocando na planilha ou vai colocando na ferramenta que você quiser, mas vai organizando. Você precisa ter essa foto de o quanto você ganhou. Vamos começar pelo mês de outubro, ok? O quanto você ganhou e o quanto você gastou no mês de outubro. Você precisa ter isso muito claro e você precisa ter consciência disso. Deixa eu dar algumas dicas quando você for fazer isso, tá bom? A primeira dica o ideal é que você faça isso não só um mês, mas que você faça pelo menos uns 2, 3 meses, tá bom? Porque às vezes você tem alguma coisa pontual em um mês do que no outro, e quando você olha 3 meses, você começa a ver um comportamento, uma tendência, um pouco mais assim, uma média do quanto você gasta com um restaurante por mês, por exemplo. Então a minha dica faça 3 meses, a gente está no final do ano, faça aí setembro, outubro e novembro, até o final do curso a gente vai ter fechado novembro já, então você consegue fazer os 3 meses, faça esses 3 meses, é muito importante você ter essa fotografia, porque desses 3 meses você vai ter uma noção de como vai ser o seu gasto lá em 2021, a gente vai depois olhar para frente, mas por enquanto faça isso para 2, 3 meses, na ferramenta que você preferir, pode usar a nossa planilha, mas faça isso. Outra dica, separe em categorias. A nossa planilha vai estar separada assim, categorias casa,
carro, alimentação, educação, saúde. Começa a separar por categorias para você poder organizar e ver assim, por exemplo, num momento você vai poder ter a medida assim, o quanto que o meu carro custa para mim? Será que compensa eu ter 2 carros ou não? Quanto que eu gasto com isso? Será que compensa eu ter um carro mais econômico? Será que compensa eu ter um carro mais novo? Será que compensa eu trocar de carro? Quando a gente tem informação, a gente toma decisões muito mais assertivas. Então, organize isso por categorias. Toma como referência a planilha que a gente vai colocar aqui, tá bom? Não deixe passar nada. Coloque tudo que você gastou no mês, coloque no seu controle. A minha dica para isso acontecer é: procure no seu dia a dia, isso é uma coisa que eu faço, eu procuro gastar tudo no meu cartão. Eu não gosto de usar dinheiro, eu passo tudo no cartão. Por quê? Porque no final do mês é só eu puxar um extrato e tudo que eu gastei está lá registrado. Agora, se eu sacar dinheiro e começar a gastar dinheiro moeda, eu vou ter que ficar controlando, vou ter que ficar escrevendo cada vez que eu gasto alguma coisa para eu poder controlar. Então, se você passa o cartão, você já tem esse registro no extrato. E você tem outros benefícios, né? Ganha milha com cartão de crédito e por aí vai. Mas procura passar tudo no cartão. Tenta identificar todo o movimento do seu extrato. Se tem alguma coisa que você não identificou, coloca lá como outros. Eu brinco assim, né, na contabilidade, que nenhuma contabilidade fecha sem uma linha de outros. Então, coloca alguma coisa lá no outros, mas não fique satisfeito com o outros, tá bom? O outros, ele é só temporário, enquanto você não consegue identificar. Mas no próximo mês, o seu desafio é identificar tudo que está lá no outros e colocar a classificação correta naquilo, tá bom? Mas não deixe passar nada, nem que seja para colocar no outros, mas coloca tudo que você gastou na planilha, porque você precisa saber se o que você está gastando está comprometendo muito ou tudo ou mais do que você ganha. Então você precisa colocar tudo ali, tá? Se você gastou com dinheiro e não sabe aonde foi, coloca lá como outros. Tudo bem, mas você vai criar um hábito de começar a identificar isso. Se você gastou no cartão de crédito, essa é a minha última dica aqui para essa parte das despesas. Inclua as suas despesas do cartão de crédito como despesas gastas. Você já gastou aquilo. Tudo bem que você ainda não pagou a fatura do cartão, mas pega o extrato do cartão de crédito também e coloca nesse controle também, porque você já gastou aquilo. Aquilo já é gasto, já é uma dívida sua. Você vai pagar a fatura do cartão. Tudo bem que você vai pagar no próximo mês, no dia 10, sei lá, mas já considera isso no seu controle, tá bom? Mas faça isso. Esse vai ser o nosso exercício para essa semana, porque a semana que vem a gente vai olhar para essa planilha e a gente vai ver tudo que a gente mapeou ali. Tem mais uma terceira, eu falei em 3 partes, né? 3 informações que a gente precisa ter. Eu vou só comentar a terceira. A gente não vai explorar muito essa terceira parte, mas se você quiser, depois você pode buscar, tem muito conteúdo e quem sabe num próximo módulo, num próximo curso a gente se aprofunda mais nisso. Mas faça um mapa, se você puder, se você conseguir. Isso eu não vou colocar na planilha, tá bom? Para a gente não perder o foco dos gastos da renda versus gastos. Mas se você se interessar, faça isso. Faça um levantamento do seu patrimônio, dos seus bens, daquilo que você tem. E faça isso de algumas formas. Por exemplo, uma referência para você fazer isso, sua declaração de imposto de renda. Eu nem vou considerar a possibilidade de que você omitiu algum bem na sua declaração de imposto de renda, ok? Porque é nosso dever cumprir com todas as nossas obrigações, sejam elas fiscais, legais e tudo. Então, o seu imposto de renda, ali você tem um mapa de todos os seus bens e de todas as suas dívidas. Né? Pede para o seu contador, ou se você mesmo faz isso, coloca eles ali de forma líquida. Eu tenho uma casa no valor de 200 mil, mas ela está financiada ainda em 100 mil. Então o valor líquido dela que eu tenho é só 100, né? Porque metade dela ainda é dívida. Coloca isso tudo numa planilha e mapeie os seus bens. Porque em algum momento você pode precisar vender um bem. É importante você saber o quanto você tem à disposição.
né? O quanto você realmente tem de patrimônio, o quanto que você pode acessar daquilo. E preste uma atenção numa questão. Existem bens que são bens de uso, existem bens que são bens de investimento. Você pode ter uma casa para morar ou você pode ter uma casa para alugar. Os bens de uso, eles geram despesas para a gente. Existe um livro que eu gosto bastante, chama Pai Rico, Pai Pobre, que ele faz bem essa distinção entre bens ativos e bens passivos. Os bens de uso, eles são bens passivos, eles só geram despesa para a gente, porque você tem que pagar IPTU, você tem que pagar as contas, você tem que pagar condomínio daquela casa, porque você está morando, você está usando. Mas existem os bens de investimento. Os bens de investimento, ao invés dele fazer a gente gastar com ele traz renda para a gente. Quando você mapear os seus bens, você tenta classificar eles entre o que é bem de uso e o que é bens de investimento. Uma finança saudável, uma vida financeira saudável, significa, ou um dos indicadores de uma vida financeira saudável é quando você tem mais bens de investimento do que bens de uso. Ou seja, o seu patrimônio está alocado em bens que vão te dar mais retorno do que gasto. Então, tente identificar isso e tente classificar isso. Eu disse, eu não vou me aprofundar tanto nisso, isso é um assunto bem interessante. A gente talvez possa fazer num curso mais avançado, tá bom? Mas fica a dica para você ficar atento a isso também. Eu quero só terminar com mais um desafio. Eu falei que a lição de casa dessa semana vai ser você fazer esse levantamento, ok? Você vai poder baixar a planilha, você vai poder fazer isso, pegar o seu extrato, senta com a sua esposa, com o seu marido e faz esse levantamento, começa com um mês, faz assim, vamos fazer o mês de outubro, e faz o mês de outubro, identifica todos os gastos, coloca na planilha, tal. A gente vai usar isso para a próxima aula, quando a gente falar sobre controle e como que a gente pode administrar esses gastos. Mas eu quero te desafiar mais uma coisa. Quando você terminar tudo isso, para e olha. Olha para todos esses números que, lembra como a gente começou? Todos esses números que Deus te deu para você administrar. Mas Deus te deu também todos esses recursos para te sustentar. Deus te deu todos esses recursos para você desfrutar das bênçãos dele. Você pode ter passado momentos difíceis, você pode ter passado momentos de angústia esse ano, principalmente quando você olhava para os números, para esses números que você está olhando agora, mas eu tenho certeza que em todos os momentos Deus te sustentou. E é importante, às vezes, a gente colocar tudo isso na nossa frente, igual o Victor Hugo, aquele poeta francês, não é? Falava que eu desejo que pelo menos uma vez você coloque o dinheiro na sua frente, tudo que você tem, e você contemple ele, veja quem é o dono de quem, não é? Mas Jesus ensinou uma coisa muito importante para a gente. Lá em Mateus 6, ele falava assim, olhe para os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam, ou seja, eles não costuram, eles não fazem as próprias roupas, eles não têm dinheiro para comprar a roupa, eles não trabalham, eles não fazem nada. Mas eu digo para vocês que nem mesmo Salomão, em toda a riqueza dele, Salomão, o homem mais rico da sua geração, e a gente vai falar de Salomão nas próximas aulas, nem mesmo Salomão, com toda a riqueza, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo. O que Jesus está falando é assim, contemple aquilo que Deus faz, sem que seja necessário nenhum esforço para que quem recebe a bênção de Deus receba. Contemple aquilo que Deus tem te dado de presente. Contemple os lírios no campo da sua vida. Olhe para todos esses números, todos esses bens, toda essa renda que você tem, ou todos os gastos que Deus possibilita você gastar também. Olhe para tudo isso e veja a mão de Deus
a bênção de Deus, se você tem uma renda, pode ter certeza, você já é parte da minoria das pessoas no mundo. Se você tem uma renda mínima aí, se você ganha R$1.000, R$2.000, você já é a minoria. Você já está na parte de cima da pirâmide. Sabe? Deus tem te abençoado. Se você tem gastos, a gente vai falar sobre os gastos, o que você precisa e o que você realmente gasta. Se a gente gasta muito mais do que a gente precisa, mas se você gasta, bem ou mal, é porque Deus tem te dado condições de gastar. Se você tem dívida com a casa que você está financiando, é porque você tem uma casa para morar. Se você paga imposto de renda, é porque você tem uma renda. Olhe para tudo isso e veja, Deus tem te abençoado. Olhe para os seus bens e veja quantas coisas Deus te deu. Trate as suas finanças com um coração de gratidão e de adoração pelo Deus que te deu o privilégio de administrar tantos recursos que você não merece e que muitas vezes você não precisa. É assim que eu me sinto quando eu olho para a minha vida financeira. Eu tenho muito mais do que eu preciso, do que eu mereço. Não é porque eu tenho muito. É porque eu não mereço nada. É porque eu preciso de muito pouco. Mas Deus me dá muito mais. Então, termine essa prática financeira, essa prática numérica, contábil, com uma atitude de gratidão, de adoração. Dê o último enter no seu Excel, o último igual na sua calculadora e feche os seus olhos e agradeça a Deus, porque Deus tem te dado recursos para você poder administrar. E isso é maravilhoso. É por isso que eu falo, não existe distinção entre vida financeira e vida espiritual. Tudo o que nós administramos, nós temos que administrar com os nossos olhos, o nosso coração, naquilo que Deus tem feito por nós e nossa responsabilidade de corresponder à expectativa de Deus de como administrar aquilo que Ele tem nos dado. Tá bom? Então, esse é o desafio para essa semana. Essa é a lição de casa para essa semana. Essa foi essa nossa primeira aula sobre conhecimento. Espero que você tenha entendido a importância de conhecer as suas finanças. E na próxima aula a gente vai falar sobre controle. Como que a gente controla esses números, esses gastos, essas despesas, algumas estratégias, algumas dicas a gente vai falar e essa próxima aula é muito importante. Então, não perca, eu te aguardo até a semana que vem e que Deus te abençoe e te dê uma semana fantástica. Até lá!